Essa internet aqui é lenta a transmissão. Que o sinal está funcionando. Oi, boa tarde. Tem gente na sala já? O sinal tá bom. Bate-papo aqui. Oi, Natália. Natália de Goiânia. Olha quanta honra, quanto prazer. Gente de fora. Marcela, seja bem-vinda. Bom ter vocês comigo. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal conectar mais um pouco. E aí, a ideia é que a gente tenha uma conversa bem legal, uma conversa técnica, mas também com base na minha experiência dentro desse processo, dentro da contribuição que eu quero dar para esse momento, né? Tanto para a empresa que está me ouvindo, quanto para candidatos potenciais aí, talentos que vão estar me acompanhando nesse bate-papo. E a ideia é essa, compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, dessa minha trajetória, da visão que eu tenho também de mercado, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho me adaptado já há anos, em função não só do Covid, mas em função de uma economia, né? Então, a ideia é essa, só mais um minutinho aí, e a gente já roda esse bate-papo, bem legal. Eu não consigo ver quantas pessoas estão na sala. E aí, o que eu quero combinar é para a gente fazer um tempinho ao final, de uns 10 minutos, aberto a perguntas. Então, vocês podem usar o chat aí, para escrever as perguntas, ou se alguma coisa vocês queiram contribuir. Eu não consigo ver todo mundo que está conectado, mas vocês podem escrever aí na parte do bate-papo a pergunta que vocês tiverem dúvida e quiserem compartilhar com todo mundo, que eu penso que o aprendizado, quando ele é coletivo, ele é muito mais produtivo, ele é muito mais intenso. É uma honra ter sido convidada pela aldeia, é uma honra fazer parte. Peraí, que o telefone da empresa está tocando. Um pouquinho. Que a gente aqui está trabalhando ainda. Então, vamos lá. Fui convidada para falar sobre inovação em RH e como contratar em tempos de Covid. Como contratar em tempos de Covid? Então, é uma pergunta que eu quero abrir com um outro contexto. Não só em função do Covid, mas em função dessa contratação, em função de economia mesmo, dentro do que a gente entende como economia 4.0, né, dessa revolução industrial, onde já houve a necessidade de adaptar os processos seletivos, de adaptar todos os recursos disponíveis em função da economia. Então, compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, já fazem 4 anos que eu trabalho numa modalidade home office. 4 anos que eu mudei a configuração do meu negócio em função da economia. E dentro disso, eu tive um ganho de 45% de produtividade efetiva nos processos seletivos. Então, a economia gerou adaptações incríveis já. E cabe a nós, gestores, e também aos candidatos, fazerem parte dessa adaptação. Então, por exemplo, ontem a gente fechou uma vaga onde a empresa é de Porto Alegre, a matriz, eles têm uma filial aqui em Curitiba, e a consultora da G4 que fez a vaga, ela mora em home office e faz os processos de Florianópolis. Então, veja só, Porto Alegre, a empresa, filial em Curitiba, e a consultora, a executora do processo, está em Floripa. Então, a gente já vive uma adaptação
dentro desse mercado de recrutamento e seleção, de como contratar com o Covid. Você vai utilizar as ferramentas disponíveis no mercado para que isso aconteça, tá? Então, é uma adaptação que algumas empresas já estão mais adiante, mais evoluídas dentro desse processo, e algumas outras estão acordando para isso agora, e que está tudo bem, está cada um no seu tempo, cada um respeitando a sua cultura, né? Que acho bem importante isso, mas sem perder o olhar humano, sem abrir mão da intuição do recrutador, da percepção, sabe, da humanização dos processos seletivos. Então, está tudo mudando para todo mundo. Tanto para as empresas se adaptarem, os gestores também se adaptarem dentro desse processo, e os próprios profissionais, não só os profissionais de recursos humanos, de se adaptar com essas ferramentas todas, mas também do capital humano, dos candidatos, de entenderem como essa dinâmica de mercado, de uma dinâmica de mercado antes do Covid, que o Covid ele veio para acelerar esse processo de inovação, de tecnologia, do uso da inteligência artificial. Então, o Covid ele veio para acelerar isso. Mas ele veio também porque a gente já estava preparado para receber, em termos de tecnologia, não o vírus, obviamente, mas preparado para receber a mudança, preparado para receber o desafio, né? Preparado para isso que está emergindo de novo dentro do que a gente tem vivido aí e precisando se adaptar no decorrer desse tempo. E aí, uma outra pergunta que me fizeram aqui, o que o Covid mudou dentro das estratégias aí de RH, né? É exatamente aquilo que eu falei que ele veio para acelerar. Então, vamos supor, se antes a gente tinha um contato humano, pessoal, onde a gente gerava empatia pelo olhar, né? Pelo tete-a-tete que chama, para quem é recrutador sabe disso, que a gente olha os gestos, como que o corpo se move, se movimenta, enfim, tudo isso numa entrevista pessoal, a gente consegue ter uma percepção mais refinada, né? Agora, via remoto, faz como? Vocês estão me vendo agora numa câmera, e espero que a imagem esteja boa, mas é disso que eu estou falando. A gente não pode deixar que a tecnologia substitua essa percepção humana, essa humanização dos processos seletivos, de tratar o candidato com respeito, sim, né? Mas dentro dessa modalidade das plataformas todas aí que existem. Então, olha aí, tá vindo pergunta já, tá vindo perguntinha. Depois eu já respondo aí, Daniele. Depois eu leio com mais atenção e respondo no final, ok? E aí, dentro do que eu estou colocando aqui, vocês também têm liberdade de ir colocando aqui no chat, no bate-papo, e aí no finalzinho eu faço um release aí das perguntas e tento responder a todos vocês, tá? E aí, dentro de uma outra pergunta também que eu faço, como que a gente precisa se adaptar? O que a gente faz para se adaptar? Tanto empresa quanto candidato. Então, vamos lá. Empresas, elas vão precisar, não só em função do Covid, mas em função de mercado, e como eu falei para vocês, é comprovado 45% de produtividade, de ganho de produtividade no processo seletivo. Então, as empresas vão precisar fazer uso de plataformas um pouco mais robustas e que aliem o armazenamento de dados seguros, né, dos profissionais, dos candidatos que têm interesse numa vaga, capacitar os gestores para essas novas ferramentas e novas metodologias, capacitar os recursos humanos também, para que ele tenha condições de ser o mentor de todas essas ferramentas dentro da própria empresa, não só de ele se autocapacitar, mas que ele possa disseminar e ser um instrutor de treinamento, de capacitação dentro da própria empresa. Então, tudo isso precisa se conversar muito bem. Os candidatos, eu percebo, e compartilhando com vocês, porque eu não sei quem está na sala, se é gestor ou se é profissional nesse momento, mas os candidatos precisam ter e acordar para uma realidade de mercado. Por exemplo, fazem 10 anos que a G4 ela tem uma plataforma onde eu só recebo currículos por cadastro no site. E não é à toa que a gente só recebe currículo por cadastro no site. Pensem comigo, eu recebo um monte de elogios de candidatos falando, poxa,
até que, enfim, alguém que faz seleção por telefone, que usa vídeo entrevista, porque eu já cansei de ir nas consultorias, já cansei de ir nas empresas, e aí eu ficar sabendo que aquela vaga tem um requisito específico que não é para mim, eu gastei vale transporte, eu gastei deslocamento, eu me expus a risco de trajeto, né, de transporte, e aí no final eu recebi que eu não estava aderente para a vaga. Então, a gente tem muitos ganhos nesse processo seletivo, e deste formato de processo seletivo, a gente tem muitos ganhos aí, utilizando dessas ferramentas. Então, as empresas precisam se adaptar, sim, com plataformas, respeitando, obviamente, cada um a sua cultura, a sua disponibilidade orçamentária, qual que é a equipe interna que tem, se é uma equipe mais enxuta de RH, se é uma equipe mais complexa e segmentada, né? Se é uma equipe e estrutura financeira para fazer uma seleção nesse formato. Então, tem lugar para todas as ferramentas, e tem jeito de fazer de vários formatos, mas precisa avaliar para aquilo que é válido para a sua empresa, para aquilo que é válido para você. O que é para um não cabe para os outros. Hoje, o que eu posso compartilhar com vocês, já, como eu disse, há muitos anos, eu já estou dentro dessa realidade de home office, eu já estou inserida do uso dessas ferramentas de processo seletivo, que funciona super bem. A gente tem autonomia de horário, às vezes o profissional ele quer participar do processo seletivo, mas ele está trabalhando e, ao mesmo tempo, ele não tem tempo, ele não tem horário para sair e ir lá fazer entrevista. Então, dentro de uma plataforma digital, você consegue ajustar os horários para a entrevista acontecer de meio-dia, para a entrevista acontecer de noite, no sábado, no domingo, dependendo dos ajustes de agenda. Então, é muito mais produtivo, continua sendo eficaz, e o desafio, ao meu ver, qual que é? Juntar a tecnologia com o capital humano, né? E dentro desse desafio, de essas duas coisas e permanecer com a percepção humana, de o recrutador que está do outro lado, fazer uma boa análise da trajetória do profissional, entender o tempo que ele ficou em cada empresa, entender e compreender as culturas às quais ele já trabalhou, diz muito para a gente, recrutador, hunter, diz muito para a gente onde o profissional já trabalhou, por onde ele passou, o tempo que ele ficou. Então, essa é uma visão bacana, assim, de olhar, né? É bem legal de fazer essa verificação. Então, a adaptação, ela veio forte, ela veio com uma velocidade que algumas empresas já estavam mais adaptadas, alguns recrutadores mais adaptados, candidatos também já mais adaptados. Eu estou há muito tempo pedindo vídeo entrevista já para os candidatos, aplicando avaliação comportamental via web, onde vai um link, o profissional entra, faz a sua avaliação de perfil, depois gera o relatório, o mapeamento de competências. Então, essas são as principais mudanças aí de mercado dentro desse contexto, tá bom? E aí, como que vai funcionar a partir de agora? Né? Como que as contratações funcionam, assim, a partir de agora, ou antes, ou depois? Uma visão futurística. Esse é um caminho que não tem volta. Quando a gente fala de produtividade, quando a gente garante uma assertividade, uma aderência de perfil, mantendo uma qualidade na seleção, é um futuro que não, é um processo que não tem retrocesso, que eu sempre chamo, né? Então, não há como fugir, a gente vai precisar se adaptar, vai precisar entender desse cenário, antever ele, mas o que vai acontecer é isso, cada vez mais o uso de inteligência artificial para que a gente ganhe ainda mais velocidade no processo seletivo, para que a gente trate os profissionais que estão participando com decência, né, com respeito, com integridade, para que a gente tenha uma plataforma de gestão dos processos seletivos e consiga dar retorno para todo mundo, centralize as informações num lugar só, porque senão, pensem comigo fazer seleção hoje, triagem de currículo por e-mail, né? Por muitos anos, eu fiz isso, muitos anos. Por muitos anos, eu sou filha da indústria. Por muitos anos, eu recebia o currículo na caixinha que era disponibilizado na portaria da empresa. Na portaria, ia lá, folhava, olhava uma marca-texto
e deixava, eu tinha uma pastinha por tipo, por cargo de profissionais que estavam buscando uma oportunidade. E aquilo ficava guardado, pilhas e pilhas e pilhas de papel. Cada vez que eu ia abrir uma vaga, todo aquele meu material, eu tinha uma colaboradora minha que ficava uma manhã inteira ligando para todo mundo para verificar se a pessoa ainda estava disponível, se ela ainda tinha interesse em buscar uma nova oportunidade. Então, quando eu falo em 45%, quem sabe até seja ainda mais do que isso. É o quanto eu já consegui mensurar em termos de produtividade. Então, a gente já evoluiu. E acreditem, ainda tem muita empresa dentro de uma outra realidade, dentro de uma outra economia, dentro de uma outra tratativa operacional interna. E volto a dizer, está tudo certo, cada um no seu tempo, cada um no seu lugar, cada um respeitando a sua especificidade de negócio, a sua autonomia, né? Aquilo que tem de recurso também. Não é para todo mundo, enfim, precisa fazer essa análise aí dentro do que cabe para cada estrutura, tá? E aí, como vai funcionar agora, eu gosto de falar desses recursos, assim, de seleção, do que a gente tem disponível. Então, o que eu hoje utilizo bastante? Eu utilizo vídeo entrevista, eu utilizo avaliação de perfil, então, via web, eu utilizo entrevista por telefone e vídeo, as duas coisas, tá? E o uso aí de inteligência artificial para esse fit cultural que chama, que é a aderência de cultura, e o match de competências, e esse casamento das competências que o cargo exige versus o que você, talento, tem para entregar. Tem como, no teu chá de conhecimentos, habilidades aí e atitudes. Então, isso é o que continua, tá? E vai continuar. São ferramentas, a videoentrevista, eu também sei e compreendo que não é para todo mundo, né? Tem gente que não tem tanta facilidade com a câmera, tem gente que treme, que gagueja, que falar de si próprio é um pouco mais difícil. Mas depois que pega o jeito, tem um monte de material no YouTube também. Vai tentando, faz vídeo com a família, manda pro filho, tenta umas lives vez ou outra. Eu, por exemplo, pasmem, eu sou tímida para falar, tímida, reservada em vários aspectos, mas, no entanto, eu tenho experimentado participar, tenho experimentado dar curso, tenho experimentado fazer vez ou outra uns videozinhos para postar, para o meu próprio desenvolvimento, né? Então, assim, ó, você, candidato que está me ouvindo agora, você, capital humano, potencial, busque essa abertura de competência, né? Busque isso, tem informação, treina, passa para um colega, pode mandar para mim também para eu avaliar, se vocês se sentirem à vontade, manda para mim que eu avalio o vídeo, dou uma devolutiva, sem problema nenhum, vou colocar aqui no bate-papo meu celular, pode mandar no WhatsApp o vídeo para mim, vídeo sempre de 1 minuto, se quiserem que eu avalie para verificar, tá? Então, esse é o caminho, compartilhem, mas se desenvolvam. Porque dentro de um cenário onde a gente já estava num arroxo de economia, muito arrojado mesmo, mais um Covid que vem, ou seja, a gente já não tinha tanta vaga disponível para o capital humano disponível no mercado. A gente já não tinha tanta oportunidade. A balança já não estava mais equilibrada. Então, hoje, vai conseguir vaga, vai conseguir se reposicionar no mercado, quem entender tudo isso e sair na frente. E não é nem uma questão de sair na frente, é porque já está atrasado. Então, precisa se adequar, sim. Tanto as empresas precisam se adequar para saber usar, fazer bom uso dessas ferramentas, porque precisa fazer bom uso, né? Como eu falei, tratar o capital humano como um capital humano mesmo, com integridade, o não também é resposta. Eu gosto também de, durante a entrevista que eu faço, sempre dar devolutiva para o candidato, colocar ele numa situação de igualdade, que não é porque ele está procurando uma vaga, é porque ele é inferior ou coisa parecida. Não, ele é um talento, então tratá-lo como um talento, sabe? Em termos de recursos de seleção, são esses aí o que eu mais tenho utilizado. Essas plataformas robustas ou os testes, ontem até eu fiz uma reunião com uma empresa que ela tem já
5 testes acoplados num link só que eu mando. E isso é algo que eu vou disponibilizar para os meus clientes também dentro dos processos seletivos. Mas vamos lá, ele vai fazer a leitura da cultura da empresa, mais as competências, só que eu vou colocar essa ferramenta não no final do processo seletivo, vou colocar no início, para me dar o funil dos candidatos mais aderentes à posição pelo que o meu cliente pediu. Então, você que é a empresa que está me ouvindo agora, você pode acoplar isso dentro da tua realidade. Óbvio, tem que avaliar volume de vaga, tem que avaliar se a tua cultura é uma cultura já tecnológica, né? Se é uma cultura que permite, e você tem uma gestão aberta para mudança, se você tem uma gestão interna aberta para inovação, para tecnologia, se você tem um bom parceiro de TI, que a TI nessa hora é fantástica, ela pode te auxiliar muito, muito na verificação disso e na implementação dentro da empresa. Então, são 2 mundos. Eu estou falando aqui para 2 públicos de empresas e também para candidatos dentro desses recursos aí de seleção. Você que é hunter, né, tem todos esses recrutador, profissional da área de RH, ou gestor que quer se capacitar, enfim, ou você que é ser humano e que quer contribuir, evoluir, vai precisar entender, integrar. Olha o que o Covid trouxe para a gente, quanto material, quanta abundância de material gratuito que a internet está disponibilizando, que é a internet das coisas que todo mundo fala, não é? E assim, ó, todo mundo conectado, todo mundo no Instagram, vindo um monte de live legal, todo mundo querendo ofertar muita coisa. E esse é o mundo 4.0, 5.0 e todas as revoluções e todas as adaptações que vierem por aí, tá? Yudi, daqui a pouquinho eu já respondo também a tua pergunta, super pertinente, e eu já volto aqui para o bate-papo, tá? Tem uma outra pergunta aqui, que eu também elenquei. O tempo voa, só tenho 10 minutos, vamos lá. Quais são as estratégias a partir de agora? As estratégias é a estratégia da estratégia, mais ou menos assim, até redundante, mas eu estava pensando. Que a estratégia é você. Eu tenho uma teoria do copo cheio, né? Da parte do copo que você ainda precisa encher. Então, você vai olhar, seja candidato, ou seja um capital humano, ou seja uma empresa, um gestor de RH, ou um líder, vai olhar o que você fez que te trouxe até aqui. Então, se as ferramentas que você usou não tem certo e errado aqui, desde a caixinha para receber currículo, ou centralizar na portaria, ou receber por e-mail, ou já ter uma plataforma adequada, né, ou mais inovadora. Se isso que você fez está dando certo e está de acordo com a tua velocidade de negócio, se você está conseguindo atender o teu gestor interno, se você está conseguindo fazer com que entregue a vaga com o profissional aderente, com qualidade, no tempo que a indústria precisa, no tempo que o teu processo, que a tua empresa necessita, seja independente do cargo que for, independente do cargo, seja uma recepcionista, seja um gerente industrial, seja um supervisor, seja alguém de linha de frente, alguém de retaguarda, não importa. Mas é essa verificação. Aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? Então, eu tenho ações que me trouxeram até aqui, numa visão apreciativa, ações que me trouxeram até aqui, beleza. Vou analisar esse ponto como se fosse um GPS, é um localizador. Dessas ações, o que eu fiz que deu certo e eu vou continuar fazendo? Joinha, legal. E o que eu fiz que eu posso adaptar, que eu posso criar, que eu posso implementar, o que eu posso me perguntar, e por que não? E por que não testar? E por que não dar oportunidade? Né? Então, dessas visões, o que eu fiz que eu cheguei até aqui para conseguir valorizar a tua trajetória, seja empresa, seja candidato. Então, o candidato vai fazer a mesma avaliação, o que eu fiz na minha carreira que me trouxe até esse ponto, e a empresa, o que eu fiz no processo seletivo que me trouxe até esse patamar. Cada um se olhando. O candidato vai ver o que eu fiz na minha trajetória profissional que eu posso ainda evoluir, que eu ainda posso buscar dentro de onde eu quero chegar, do copo cheio, e a empresa do mesmo jeito. O que eu ainda posso ousar fazer diferente para chegar onde eu preciso chegar, para entregar no tempo que eu tenho que entregar. E o candidato também, para eu chegar na vaga que eu quero, na posição que eu quero. O que é que eu tenho que trilhar? Qual é a aguinha que eu tenho que colocar no copo para eu chegar lá, tá? Então, essas são algumas percepções aí que eu quero compartilhar com vocês dentro desse contexto.
e respeitem sempre a cultura onde vocês estão inseridos, respeitem sempre os recursos financeiros e humanos. Então, assim, se você está numa empresa que hoje tem uma estrutura enxuta, e você é um profissional de RH que está bastante focado em administração de pessoal, e as vagas que vêm é tudo urgente, converse com a sua diretoria, coloque na mão de uma empresa, de uma consultoria, de uma agência, busque parcerias, tem um monte de empresa que só faz recolocação profissional, o outplacement, tem indicação sem custo, então você também pode usar desse recurso para fechar suas vagas e sem utilizar de um recurso financeiro, se beneficiar de um mercado e pedir indicação para as empresas, para as consultorias dos profissionais que estão em projeto de recolocação ou de outplacement. Então, também é algo que pode ser analisado dentro disso que eu falei, do que a gente pode ousar fazer diferente. Crie uma trilha de pensamento, uma trilha organizacional de processo, dentro dessa visão apreciativa, não com culpa, mas dentro de uma visão apreciativa do que eu posso fazer melhor, tá? Eu vou partir aqui para as perguntinhas que chegaram para mim, para eu tentar suprir um pouquinho aí o que está batendo no coração. Então, Bruna escreveu para mim, vou ler. Em minha empresa, estamos começando a aplicar os processos seletivos agora. Optamos por 4 fases. Formulário de ajuste cultural, ok. Resolução de caso individual, ok. Discussão no grupo de respostas dos casos e entrevista. Como podemos oferecer boas condições na fase de discussão para que possa tirar mais percepções de qualidade? Veja, você já está aliando 3 grandes ferramentas. Então, esse formulário de ajuste cultural, ele é um teste de fit cultural já, onde você vai avaliar, através de perguntas e respostas que o candidato vai te dar, você vai avaliar se o ambiente de trabalho que você tem é o melhor para ele se adaptar. Eu faria aqui ainda uma análise de trajetória, que eu imagino que você está colocando aqui na entrevista isso. Então, a discussão no grupo de respostas dos cases, ali você vai ver o raciocínio lógico do profissional, ali você vai ver o quanto de desenvoltura ele tem, o quanto de engajamento ele tem, se ele é uma pessoa que anda mais sozinho. Dependendo do cargo, Bruna, você pode utilizar gamificação em processo seletivo, e eu tenho 2 aí para indicar, ele é super, super produtivo. Seja o Lego, seja o FreshBiz, que é um que eu sou facilitadora, o Explorers também para governança corporativa e cultura, é fantástico, tem vários disponíveis no mercado. Então, a gamificação, dependendo da empresa e da cultura, e do tempo de processo seletivo que você tem para entregar uma vaga, ela é super valiosa e vai te ajudar aí nessa, em você avaliar as competências, em avaliar qual é a performance que o profissional vai te dar e quem pode ter melhor aderência para trabalhar com vocês na tua empresa. Quem pode ter maior probabilidade de ficar com você engajado por maior tempo, tá? Porque a gente sempre fala, vem para mim numa vaga, eu quero alguém comprometido. Comprometimento a gente mede com engajamento, ninguém se engaja com aquilo que não faz sentido. Então, hello, empresas, gestores, RHs, vocês precisam engajar esse profissional que está entrando, não só aquele que trabalha já, que é o endomarketing, mas o que está entrando, engajar ele no propósito da companhia, fazer com que ele se sinta parte, fazer com que ele entenda qual é a parte do processo em que é importante que ele faça e que vai chegar a empresa no outro patamar. Igual aquele case lá da moça que faz o café e que perguntaram para ela qual era o propósito do cargo dela. E ela disse, bateu no peito e falou, eu levo o homem à lua. Ela não era uma copeira, ela não era uma cozinheira, ela não era uma auxiliar de serviços gerais, ela levava o homem à lua. Então, isso é o que eu até arrepiei aqui. Então, isso é quando você engaja um profissional dentro do propósito de uma empresa. E esse é o grande desafio hoje de todas as empresas, tá? Então, Bruna fez mais uma. Como ferramentas de gamificação citadas foram Lego, FreshBiz e Explorers. Não entendi sua pergunta, Bruna. Coloca para mim de novo. Coloca para mim qual é a sua pergunta em relação a essas ferramentas, tá? Se de repente você quer os contatos ou, enfim, o que mais você pode perguntar aqui, ok? Yudi, depois eu volto para a sua, Bruna, escreve para mim. Yudi colocou, tenho
receio de aplicar o ajuste cultural e obter... Peraí. Gostaria de contatos. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui, tá? E aí, me dá um oizinho no WhatsApp, por favor, que eu passo todas as referências aí. A gente pode até marcar uma rodada para vocês experimentarem. Quem tiver interesse, estiver me ouvindo, e quiser marcar uma rodada, a gente faz, não agora, mas a gente faz uma rodada para experimentar essas ferramentas e ver como é que pode ser aplicado dentro dos grupos e das empresas, tá? Então, fica aí o meu celular, me dá um oizinho, que a gente vai manter o contato. Deixa eu ir para o próximo, senão eu não consigo. Peraí. Yudi, deixa eu ver se eu entendi, Yudi, senão você me ajuda aqui. Tenho recessão de aplicar o ajuste cultural e obter notas que não sejam fiéis às qualidades dos candidatos. Como posso reduzir esse erro? Yudi, nenhuma ferramenta ela é 100% assertiva, tá? Nenhuma. Por exemplo, eu tenho uma que eu utilizo para mapeamento de perfil, que ela me dá 93% de assertividade no mapeamento de perfil. Você precisa experimentar alguns métodos que possam te dar essa certeza maior. Verificar em quantas mil pessoas foi testado. E eu ainda uso muito, e não abro mão de uma boa entrevista por competência, uma boa entrevista situacional, onde eu coloco o profissional não numa visão futura. Se eu te contratar, como vai ser lidar com pessoas de mais idade do que você? Não, eu vou perguntar a ele, ou vou verificar na trajetória dele, situações em que ele já vivenciou, similares a essa, e para ver qual é a capacidade de flexibilidade, qual é a capacidade que ele tem de se comunicar, de interagir com essas pessoas de um perfil e de uma trajetória diferente. Então, eu te respondo a pergunta como posso reduzir este erro, que é minimizar ele. Eu faria, sim, uma boa entrevista de competências, onde você avalia, sim, o fit cultural, tá? Que mais que veio aqui? Que mais? Que mais que veio aqui? Gente, a gente tem uns minutinhos ainda para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma coisa que queira saber, o que eu possa contribuir dentro desse processo. É meia horinha só, meia horinha é uma lambida, não dá tempo para muita coisa, mas a ideia era contribuir um pouquinho com a minha experiência, com aquilo que eu tenho vivenciado aí no mercado. Então, assim, como é que vocês sentiram isso? Coloca para mim aqui no bate-papo. Ó, Camila já está puxando minha orelha, dizendo que 16 horas tem mais programas, então tem outras salas aí esperando para vocês participarem, tá bom? E mesmo assim, está aí o meu contato, se quiserem fazer uma outra pergunta que não seja específica aqui do tema, podem contar comigo, com aquilo que eu puder contribuir, chama aí, combinado? Então tá bom, foi uma honra, obrigada por vocês estarem comigo nesse momento, para quem está conectado. Espero ter contribuído um pouquinho, ter levado algumas sugestões para vocês. E bora lá que tem muita coisa para fazer, seja home office ou não, tem muita coisa para buscar, para criar. Seja ousado, seja íntegro e preserve as relações humanas que elas valem a pena. Preservem a companhia das pessoas que vale super a pena. Tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus. E qualquer coisa, manda aqui para mim no celular. Beijo.